ele estava na casa do pai, ele tinha tudo como o filho mais velho. Só que esse filho, ele decidiu ter liberdade, ele decidiu se aventurar, ele decidiu viver a vida dele do jeito que ele queria, porque às vezes aquilo que ele tinha dentro da casa do pai não o satisfazia. Talvez ele pensava diferente, tinha alguma diferença com o irmão, com o seu pai. Só que quando esse filho, ele chega no pai e fala: pai, eu quero a minha herança, automaticamente ele desejou a morte do pai, porque a herança só é concedida depois que alguém morre. E isso na época era um desrespeito, era uma desonra um filho fazer uma coisa dessa. O filho pedir a herança com o pai vivo era ele desejar a morte do pai dele. E o contexto de tudo isso aqui está lá no capítulo 15, no versículo 1. O porquê que Jesus contou essa parábola, o porquê que é o filho perdido, o filho pródigo. Algumas traduções falam como o filho perdido. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem que eram os fariseus e os escribas? Eram os religiosos, eram os mestres da lei, eram os conhecedores de tudo, eram aqueles que Jesus fala em Mateus 23, vocês coam mosquito e engolem camelos, vocês são hipócritas. E quando chegam os pecadores e os publicanos para ouvir essa parábola que Jesus está contando, os fariseus já queriam julgar, falam assim: mas quem é esse aí que está comendo junto com os pecadores e publicanos? Está lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes. O que é coletoria? Mateus, ele era um publicano e ele era coletor de impostos de Roma. Ele coletava os impostos de Roma. Então Mateus era considerado um publicano. E Jesus diz: siga-me. Ele levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Então nessa manhã, amados, Jesus não veio chamar o santo, Jesus não veio chamar quem já está salvo, Jesus veio chamar eu que sou pecador, Jesus veio chamar eu que sou pior, como diz Paulo: eu sou um dos piores pecadores, eu me considero um dos piores, está em 1 Timóteo. Então Jesus veio chamar esses. E essa mesa aqui, o que é o símbolo dessa mesa de Santa Ceia? A mesa é lugar de pecadores, amados. Então o culto de Santa Ceia, a mesa do Senhor que está aqui, onde tem pão, onde tem vinho, o porquê que nós escolhemos comer as lavagens dos porcos? O porquê que nós não escolhemos viver em santidade com Cristo? Porque a mesa é lugar de pecadores. Só que diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que nós temos escolhido? Porque Deus tem chamado nós pecadores. Essa parábola que Jesus conta é porque os fariseus estavam indagando ali: mas esse mestre, por que ele come com os pecadores? É justamente porque Jesus, ele veio para salvar nós que estamos perdidos. E assim como o filho pródigo se perdeu, eu tenho certeza que existem muitos que estão perdidos. Às vezes não com aquele que é o mais novo, mas como o mais velho que está ainda dentro da casa do Pai. Às vezes você não saiu da casa do Pai para se perder, você se perdeu aqui dentro da casa do Pai. E isso eu não sei o tanto que reflete no seu coração, mas no meu coração isso me dói muito. Já tem um tempo que eu tenho refletido sobre a mensagem da Santa Ceia, sobre a mensagem de me examinar dia após dia, sobre as minhas atitudes, sobre os meus atos,
sobre o que eu tenho feito, mas eu quero falar para vocês a boa notícia. Hoje é um culto de Santa Ceia, hoje é um culto que você tem a oportunidade de se arrepender, e hoje é um culto que o amor incondicional do Pai está aqui para poder te alcançar, porque o amor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus está aqui querendo nos dar amor, só que o Espírito Santo, quando diz aqui que lá em Lucas 15, voltando ao texto do filho pródigo, quando o texto diz no versículo 17 do capítulo 15, então, caindo em si, disse. Esse caindo em si, significa que o Espírito Santo ministrou no coração dele. Falou: ei filho, você está perdido. Na casa do seu pai você tinha pão, você tinha tudo. Os empregados do seu pai comem do bom e do melhor. O porquê que você está preferindo essa liberdade de poder estar aqui junto com os porcos e não podendo comer nem a lavagem dos porcos? Então, caindo em si é quando o Espírito Santo ele ministra nos nossos corações, para que possa acontecer o arrependimento. O arrependimento ele é necessário, e muitas das vezes, só que o arrependimento não é aquilo que a gente fica murmurando, fica assim: nossa, eu estou arrependido, mas não estou. Não. O arrependimento é aquilo que te transforma, é aquilo que você era, mas você não é mais, é aquilo que você fazia, mas você não faz mais. Isso é o arrependimento, isso é a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de direção. Antes eu estava morto, antes eu não seguia Cristo, antes eu preferia o mundo, antes eu estava nas obras da carne. Hoje, com o meu arrependimento, eu estou no fruto do Espírito, eu estou seguindo os caminhos de Deus, eu estou voltando para a casa do Pai, porque Deus está aqui querendo dar amor para nós, amados. Deus está aqui falando no nosso coração que nós devemos se arrepender, porque é chegada a hora de Deus, é chegada a vinda de Cristo, é breve, irmãos. Nós não temos mais tempo, nós não sabemos se vai demorar 1000 anos ou se vai demorar um dia. O que nós sabemos é que os sinais e as profecias que estão na palavra de Deus, elas estão se cumprindo. É isso que nós sabemos. E como que nós sabemos? Como eu li lá em Tiago 1, carta de Tiago. A gente precisa o quê? Ouvir a palavra, só que ser praticantes da palavra. É assim que nós vamos saber quando chegar a hora de Jesus. A hora exata ninguém sabe, mas o tempo está próximo. Esse tempo pode ser hoje, esse tempo pode ser quando a gente sair daqui desta igreja. Nós não sabemos o tempo, mas o que nós sabemos é que Jesus está aqui para nos dar amor, e nós precisamos parar de ser rebeldes, nos arrepender e nos voltar à mesa que tem pão de Jesus. É o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Ele tem pão do céu. Aquele povo lá do Egito, um povo rebelde, Deus ele mandava maná, ele mandava água, ele fez de tudo, e o povo se rebelou contra ele. O povo queria voltar para o Egito, queria voltar para ser comandado por Faraó, para voltar a comer lavagem, viver no pecado, viver na perdição. Enquanto Deus estava falando: meus filhos, ei, eu estou aqui para dar amor para vocês. O Pai está de braço aberto querendo dar amor para vocês. Se arrependam, param de ser rebeldes.